Prólogo. União Soviética, 1942. O padre que oficializava meu casamento estava meio faminto, parcialmente congelado e vestindo trapos, mas era engenhoso. Ele havia abençoado um pedaço de pão mofado do café da manhã para servir como hóstia de comunhão. Repita os votos comigo, ele sorriu. Minha vista embaçou, mas pronunciei os tradicionais votos com os lábios dormentes de frio. Eu aceito você, Thomas Slaski, como meu legítimo esposo e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Eu enxergara meu casamento com Thomas como um raio de esperança, da mesma forma que um marujo no mar revolto consegue fixar seu olhar em um farol na costa distante. Nosso amor fora minha razão de viver, de seguir em frente e de lutar durante tantos anos. E o dia do nosso casamento deveria ser uma breve trégua de todas as dificuldades e sofrimentos. A realidade daquele dia era muito diferente. Entretanto, e minha decepção com aqueles momentos parecia maior do que o próprio mundo. Deveríamos nos casar na majestosa igreja de nossa cidade natal, não ali, do lado de fora do mar de tendas do campo de refugiados e militares de Buzuluk, longe delas o suficiente para que o ar estivesse um pouco menos carregado, com o repugnante mau cheiro de 80.000 almas desesperadas. Esse alívio da multidão e do cheiro tinha um preço. Estávamos ao relento, protegidos apenas pelos galhos de um abeto mirrado. Era um dia excepcionalmente frio para o outono e, de vez em quando, pesados e grandes flocos de neve caíam do céu cinzento, vindo a derreter em nosso cabelo ou roupa, ou para formar ainda mais lama no chão, ao redor de nossos pés. Eu havia conhecido meus amigos no grupo de convidados reunido há apenas algumas semanas. Todas as outras pessoas que já tinham sido importantes para mim estavam em um campo de concentração mortas ou simplesmente desaparecidas. Meu noivo, meio sem jeito, recusou-se a receber a comunhão. Um gesto que confundiu aquele pobre e bondoso padre, mas que não me surpreendeu nem um pouco. Mesmo como noiva, eu trajava o único conjunto de roupas que possuía, e àquela altura, coisas antes consideradas rotineiras, como tomar banho, haviam se tornado um luxo há muito esquecido. A infestação de piolhos que tomara conta de todo o campo não poupara a mim, nem o noivo e nem o padre, nem mesmo um único indivíduo no pequeno número de convidados. Nosso grupo inteiro mudava continuamente de posição, sem sair do lugar, e se contorcia, desesperado para aliviar aquela coceira sem fim. Eu estava entorpecida pelo choque, o que foi quase uma bênção, porque provavelmente foi isso que evitou que eu chorasse durante a cerimônia inteira. A senhora Conksal ainda era uma amizade recente para mim, mas estava logo se tornando uma amiga querida. Ela era encarregada dos órfãos e eu vinha trabalhando ao seu lado nas tarefas compulsórias desde que chegara ao campo. Quando a cerimônia terminou, conduziu um grupo de crianças para fora do pequeno número de espectadores e lançou-me um sorriso radiante. Em seguida, ergueu os braços para reger
e juntos ela e o coro improvisado começaram a cantar Serdenkza Matko, um hino à mãe amada. Aqueles órfãos estavam imundos, magros e sozinhos assim como eu. Mas, naquele momento, não carregavam nenhum traço de tristeza. Em vez disso, seus olhares esperançosos focavam-se em mim, ansiosos para me ver satisfeita. Eu não queria nada mais a não ser chafurdar no horror da minha situação, mas a esperança naqueles olhos inocentes recebeu prioridade sobre a minha autopiedade. Obriguei-me a compartilhar um sorriso esplendoroso e cheio de orgulho, e então fiz uma promessa a mim mesma. Daquele dia em diante não derramaria mais lágrimas. Se aqueles órfãos conseguiam ser generosos e corajosos face a tal situação, eu também conseguiria. Concentrei-me apenas na música e no som da magnífica voz da senhora Coxall, enquanto ela se elevava e nos envolvia em um solo crescente. Seu tom era doce e verdadeiro. Executava as notas da melodia como se fosse uma brincadeira, provocando-me algo próximo da alegria em um momento que deveria ter sido alegre, oferecendo-me paz quando deveria ter sido pacífico e arrastando-me de volta mais uma vez para uma fé que eu continuava desejando poder perder. E conforme a música prosseguia nos encantando, fechei os olhos e contive à força meu medo e minha dúvida, até que pudesse mais uma vez confiar que os fragmentos da minha vida despedaçada algum dia voltariam a se encaixar. A guerra arrancara quase tudo de mim, mas eu me recusava a permitir que ela abalasse minha confiança no homem que eu amava. Capítulo 1. Alice. Estou tendo um dia muito ruim, mas, por mais que me sinta mal agora, sei que meu filho está se sentindo pior. Estamos no supermercado a alguns quarteirões de nossa casa, em Winter Park, na Flórida. Ed está no chão, esperneando, enquanto grita a plenos pulmões. Belisca os braços sem parar. Hematomas roxos e vermelhos feios já estão começando a se formar. Ed também está coberto de iogurte, porque quando tudo isso começou, há 20 minutos, ele esvaziou as prateleiras do refrigerador no chão. E agora há embalagens de vários formatos e tamanhos nos ladrilhos ao seu redor. Uma plataforma de aterrissagem cada vez mais bagunçada para seus membros enquanto se debatem. A pele de seu rosto está manchada com esforço e há gotas de suor em sua testa. A medicação de Ed o fez ganhar muito peso nos últimos anos. E agora ele está com cerca de 30 quilos. Isso é mais da metade do meu peso corporal. Não consigo mais erguê-lo e carregá-lo até o carro como fazia em seus primeiros anos. Não parecia fácil na época, mas lá atrás, esse tipo de colapso público era muito menos complicado de lidar, porque podíamos simplesmente abandonar o lugar. O desastre de hoje aconteceu quando Ed chegou ao corredor de iogurtes. Ele tem um paladar relativamente amplo em comparação com seus colegas na escola especial que frequenta. Ed pelo menos toma os Go-Gurt de morango e baunilha. Não pode haver substituições na marca ou no frasco. E não adianta tentar reabastecer os usados, porque Ed consegue perceber o truque. Tem que ser o Go-Gurt. Tem que ser de morango ou baunilha.
tem que estar dentro da embalagem. Em algum momento recente, alguém da Gogurt decidiu melhorar o design das embalagens. O logotipo mudou e as cores estão mais vibrantes. Tenho certeza de que ninguém lá teria ideia de que uma mudança tão pequena faria com que um menino de 7 anos de idade um dia destruísse o corredor de um supermercado, num ataque de fúria. Para Ed, o Gogurt tem o rótulo no estilo antigo, e esse novo significa apenas que Ed não reconhece mais o Gogurt como um alimento que pode tolerar. Ele sabia que íamos ao mercado para comprar iogurte, então chegamos à loja. Ed olhou para o longo corredor e viu um monte de coisas que agora ele identifica como não iogurte, entre aspas. Tento evitar esse tipo de incidente, de modo que sempre tenhamos uma prateleira inteira de iogurte na geladeira de casa. Se não fosse pela recente hospitalização da minha avó, eu teria feito esta compra sozinha ontem, enquanto Ed estava na escola, antes de comer os 2 últimos potes e o iogurte e a sopa estão acabando. A única coisa que sobrou em casa que Ed aceita comer é uma mísera lata de sopa. E ele não vai comer sopa no café da manhã. Na verdade, não sei o que vou fazer quanto a isso agora. Tudo o que sei é que se a Campbell's algum dia decidir mudar o rótulo de suas latas de sopa de abóbora, vou me enroscar em posição fetal e desistir da vida. Talvez eu seja mais parecida com Ed do que imagino, porque essa coisinha isolada hoje faz com que eu sinta que também posso surtar. Além dele e sua irmã Pascale, minha avó Hannah é a pessoa mais importante do meu mundo. Meu marido, Wade, e minha mãe, Julita, provavelmente fariam objeções a essa afirmação. Mas estou frustrada com os dois. Então é simplesmente assim que me sinto nesse momento. Minha avó, ou Babcha, como sempre a chamei, está agora no hospital. Porque 2 dias atrás ela estava sentada à mesa de jantar em sua casa de repouso, quando foi acometida pelo que agora sabemos ter sido um pequeno derrame. E hoje passei a manhã inteira correndo pela casa, correndo para o carro, correndo para o corredor de iogurte, tudo para que Ed e eu pudéssemos visitar Babcha para passar um tempo com ela. Nem quero reconhecer para mim mesma que talvez eu esteja ainda mais afobada do que o normal, porque estou tentando aproveitar ao máximo o tempo que nos resta com ela. No fundo de toda essa pressa, estou cada vez mais ciente de que seu tempo está se esgotando. A linguagem expressiva de Ed é praticamente nula. Ele, de certo modo, não consegue falar. Pode ouvir sem problemas, mas sua capacidade de compreensão da linguagem também é deficitária, ou seja, para informá-lo que hoje visitaríamos outro lugar, em vez de irmos à estação para observar os trens, como costumávamos fazer às quintas-feiras, tive que inventar um símbolo visual que ele entenderia. Levantei às 5 da manhã, imprimi algumas fotos que tirei no dia anterior no hospital, depois as recortei e afixei em seu cronograma de atividades. Logo após o símbolo para comer e o símbolo para supermercado e iogurte. Redigi um roteiro comportamental que explicava que hoje tínhamos de ir ver Babcha, mas que ela estaria na cama e não poderia falar conosco, e que estava bem e Ed está bem, e tudo vai ficar bem. Tenho consciência de que grande parte das garantias nesse roteiro é uma mentira. Não sou ingênua,
Babja tem 95 anos. As chances de sair do hospital desta vez são mínimas. Ela provavelmente não está nada bem. Mas era o que Ed precisava ouvir. Então foi isso que eu lhe disse. Eu o sentei com o cronograma e o roteiro e repassei os dois até que Ed ligou seu iPad e abriu o programa de comunicação aumentativa e alternativa, CAA, para abreviar. Trata-se de um conceito simples, mas que mudou minha vida. Cada tela exibe uma série de imagens que representam as palavras que não consegue dizer. Ao pressioná-las, Ed pode se manifestar. Esta manhã, ele olhou para a tela por um momento e em seguida apertou o botão Sim. Então, eu soube que compreendeu o que eu tinha lido, pelo menos em algum nível. Tudo estava bem até chegarmos aqui e notarmos que a embalagem havia mudado. No tempo que transcorreu desde então, funcionários e clientes preocupados vieram e se foram. Podemos ajudar, senhora? Eles perguntaram a princípio e eu balancei a cabeça, expliquei seu diagnóstico de autismo e os deixei partir com alegria. As ofertas de ajuda tornaram-se mais insistentes. Podemos carregá-lo até seu carro para você, senhora? Eu esclareci que, na verdade, ele já não gosta de ser tocado em momentos normais. Imagina só se um bando de estranhos fizesse isso. Iria piorar a situação. Pude ver pela expressão em seus rostos que eles duvidavam que as coisas pudessem piorar, mas não a ponto de ousarem arriscar. Foi quando passou uma mulher com 2 crianças, perfeitamente comportadas e, sem dúvida, neurotípicas, trajando um conjunto idêntico de roupas, sentadas em seu carrinho de compras. Enquanto conduzia o carrinho e o desviava do meu filho fora de controle, ouvi uma das crianças perguntar o que havia de errado e ela murmurou: "Ele só precisa de uma boa surra, querida." Claro, pensei, ele só precisa de uma boa surra. Isso vai ensiná-lo a lidar com a sobrecarga sensorial e aprender a falar. Talvez se eu der uma boa surra, ele vá usar o banheiro de modo espontâneo e eu poderei me livrar da rotina obsessivamente controlada que emprego para prevenir sua incontinência. É uma solução tão fácil. Por que não pensei em lhe dar uma boa surra há 7 anos? Assim que minha raiva começou a borbulhar, ela me relanceou a vista e eu a encarei antes que desviasse o olhar. Captei uma pontinha de pena em seus olhos e o inconfundível medo. A mulher corou, desviou o olhar e aquele passeio descontraído com os filhos no carrinho tornou-se uma verdadeira corrida até o corredor seguinte. As pessoas dizem coisas assim porque isso faz com que se sintam melhor no que é, sem dúvida, uma situação muito embaraçosa. Eu não a culpo. Eu meio que a invejo. Quisera eu ser tão presunçosa. Mas 7 anos cuidando de Edson Michaels não me ensinaram outra concepção, senão humildade. Estou fazendo o melhor que posso. Em geral, não é bom o bastante. E é assim que as coisas são. O gerente deu uma passada alguns minutos atrás. Senhora, temos que fazer algo. Ele causou prejuízos no valor de centenas de dólares ao meu estoque. E agora os outros clientes estão ficando aborrecidos. Sou toda ouvidos, disse eu e dei de ombros. O que você propõe? Podemos chamar os paramédicos? É uma emergência médica, certo?
O que você acha que vão fazer? Sedá-lo? Seus olhos brilharam. Eles podem fazer isso? Olhei feio para ele e seu rosto adotou outra vez uma expressão de desânimo. Permanecemos em um silêncio desconfortável por um momento e então suspirei como se ele tivesse me convencido. Chame os paramédicos, então, disse. Mas o sorriso conhecedor que lhe dei deve tê-lo assustado um pouco, porque ele se afastou de mim. Vamos ver como Ed lida com a visita dos paramédicos. Tenho certeza de que as sirenes estridentes, os uniformes e mais estranhos não podem tornar as coisas muito piores. Fiz uma pausa, depois olhei para ele inocentemente, certo? O gerente saiu resmungando consigo mesmo, mas deve ter pensado 2 vezes sobre os paramédicos, porque ainda não ouvi sirenes. Em vez disso, há assistentes de loja visivelmente desconfortáveis em cada extremidade do corredor, explicando baixinho a situação aos clientes e se oferecendo para buscar quaisquer produtos de que necessitem para poupá-los de caminhar perto do meu filho barulhento e esquisito. Quanto a mim, estou sentada no chão, ao lado dele agora. Quero ser estoica e ficar calma, mas estou soluçando de modo intermitente, porque não importa quantas vezes isso aconteça, é totalmente humilhante. Eu tentei de tudo para neutralizar essa situação e todas as minhas tentativas falharam. Isso só vai acabar quando Ed se cansar. De fato, eu deveria ter pensado melhor antes de arriscar trazê-lo ao supermercado hoje. Eu não acho que ele entende tão bem o que essa visita ao hospital significa, mas sabe que algo está errado. Não pela primeira vez, desejo que pudesse lidar com a escola em tempo integral, em vez da programação de 2 dias por semana que tivemos que aceitar. Se ao menos eu pudesse tê-lo deixado na escola hoje e vindo aqui sozinha, ou mesmo ter convencido meu marido Wade a não ir trabalhar e ficar em casa com Ed. Wade tinha reuniões. Ele sempre tem reuniões, especialmente quando não ter reuniões significaria ficar sozinho com Edson. Com licença? Olho para cima com cansaço, esperando encontrar outro membro da equipe que veio oferecer ajuda, entre aspas. Em vez disso, é uma mulher idosa, uma mulher frágil com amáveis olhos acinzentados e um surpreendente tom azulado nos cabelos. Tirando a rinçagem azul, ela se parece muito com a minha Babitcha, baixa e magra, mas cheia de estilo. Esta mulher está carregando uma bolsa chamativa e vestida da cabeça aos pés com padronagens florais berrantes, e até seus sapatos de boneca são forrados de tecido estampado com gérberas. Babitcha também usaria esses sapatos, mesmo agora com 90 e tantos anos. Geralmente ainda usa roupas com flores malucas ou rendas bizarras. Tenho a sensação de que, se as duas mulheres se conhecessem, seriam amigas instantâneas. Eu sinto um aperto no peito com a constatação e a impaciência toma conta de mim. Ande, Ed, temos que nos apressar. Babt está doente e precisamos ir ao hospital. A mulher me oferece um sorriso gentil e abre a bolsa com um ar conspiratório. Você acha que algo aqui poderia ajudar? Ela retira uma coleção de pequenas bugigangas, um balão vermelho, um pirulito azul, uma bonequinha de madeira e um pequeno dreidel também de madeira. A mulher se agacha ao meu lado e joga as coisas no chão. Já tentei a distração, por isso sei que não vai funcionar, mas
A bondade na expressão quase me leva às lágrimas de todo modo. Quando foco em seus olhos, vejo empatia e compreensão, mas nem sinal de pena. É uma coisa linda e, infelizmente, rara ter alguém entendendo minha situação em vez de julgá-la. Eu murmuro um falso apreço e fico olhando da mulher para Edson e vice-versa, enquanto tento descobrir se aquilo vai piorar a situação. Ele, pelo menos, abaixou um pouco o volume e, com os olhos inchados e cheios de lágrimas, está observando-a com cautela. Ele ama muito Babcha. Talvez também veja a semelhança. Eu assento em direção à mulher que levanta o balão. Ed não reage. Ela ergue a boneca e outra vez a expressão dele permanece contraída. Depois o pirulito, com o mesmo resultado. Já perdi completamente as esperanças quando ela pega o dreidel. E então fico surpresa quando o choro de Ed vacila um pouco. Há caracteres hebraicos coloridos gravados em cada lado do dreidel. A mulher passa o dedo sobre um deles, coloca o dreidel no chão e em seguida o põe para rodar com um elegante movimento do punho. Conforme gira, as cores, de modo hipnótico, se misturam em um borrão brilhante. Meu neto também está no espectro. Conta baixinho. Tenho pelo menos uma vaga ideia de quão difícil é sua situação. Dreidel é o tipo de brinquedo que Braden mais gosta também. Ed está olhando com foco para o dreidel enquanto o peão gira. Seu choro parou. Tudo o que resta agora são soluços trêmulos e suaves. Você sabe o que a inscrição em hebraico significa? Sussurra a mulher para mim. Eu balanço a cabeça e ela explica com voz branda. É um acrônimo. Significa um grande milagre aconteceu lá. Quero dizer-lhe que não acredito mais em milagres, mas não tenho certeza se isso é verdade, porque um deles parece estar se desenrolando bem diante de mim. Ed agora está quase em silêncio, exceto por algumas fungadas ocasionais ou soluços retardatários. O giro do dreidel desvanece até o objeto cambalear e em seguida tombar de lado. Ouço o som agudo da inspiração de Ed. Meu querido, você sabe o que é isso? Pergunta a mulher baixinho. Ele não fala, tento explicar, mas Ed escolhe justo aquele momento para sacar do fundo de sua cartola truques embaraçosos do autismo, enquanto vira seu olhar para mim e diz com voz rouca: Eu amo você, Ed. A mulher olha para mim e tento explicar. Isso é chamado de ecolalia. Ele consegue dizer palavras, mas não há significado por trás delas. Está apenas repetindo o que me ouve dizer a ele. Ele não sabe o que isso significa. É meio que a maneira dele de dizer mamãe. A mulher me oferece outro sorriso gentil agora e coloca o dreidel bem perto de Ed. Começa a girá-lo de novo e espera. Ele olha em silêncio maravilhado e quando o dreidel cai de lado pela segunda vez, está completamente calmo. Procuro o seu iPad, carrego o CAA e em seguida aperto os botões de terminar e carro antes de virar a tela na direção de Ed. Ele se senta, fica de pé e me olha com expectativa. Isso, querido, diz a mulher com ternura. Ela se curva, pega o dreidel e o entrega para Ed enquanto murmura. Que menino inteligente, se acalmando assim. Sua mãe deve estar muito orgulhosa de você. Obrigada, respondo.
Ela acena com a cabeça e toca o meu antebraço com rapidez, enquanto murmura: Você está fazendo um bom trabalho, mamãe. Nunca se esqueça disso. Suas palavras parecem banais no início. Conduzo Edson para fora da loja, de mãos vazias, exceto pelo tesouro inesperado da desconhecida. Eu o prendo em sua cadeirinha especial. Uma necessidade, apesar do seu tamanho, porque ele não fica quieto o suficiente para usar um cinto de segurança normal. Deslizo para o meu próprio assento e o espio pelo retrovisor. Está olhando para o dreidel calmo e parado, mas a 1 milhão de quilômetros de distância como sempre, e estou cansada. Estou sempre cansada. Você está fazendo um bom trabalho, mamãe. Nunca se esqueça disso. Eu não choro muito por Ed. Eu o amo. Eu me importo com ele. Nunca me permiti sentir autopiedade. Sou como um alcoólatra que não toma nenhuma gota de bebida. Sei que uma vez que eu abrir as comportas para sentir pena de mim mesma, experimentarei o gosto e isso vai me destruir. Mas hoje minha avó está no hospital e a gentil mulher com sapatos de gérbera parecia um anjo me visitando na minha hora de necessidade. E se Babcha a enviou? E se este for o último presente de minha avó para mim, porque ela está prestes a partir? É a minha vez de ter um colapso. Ed brinca com o seu dreidel, segurando-o bem diante do rosto e girando bem devagar no ar, como se estivesse tentando descobrir como funciona. Eu soluço. Eu me dou ao luxo de 8 minutos de choro, porque isso nos leva às 10 da manhã. E agora estamos com exata 1 hora de atraso. Quando o relógio do carro ultrapassa essa hora redonda, decido parar de chafurdar e paro. Imediatamente desligo a autocomiseração. Assoo o nariz com lenço de papel, limpo a garganta e ligo o carro. Assim que eu pressiono a ignição, meu telefone se conecta na tela sensível, ao toque, ao lado do volante, e as mensagens perdidas de minha mãe aparecem. Onde você está? Você disse que estaria aqui às 9, você ainda vem? Alice, me ligue, por favor. O que está acontecendo? Babcha está acordada, mas venha rápido, porque não sei quanto tempo vai demorar até que ela precise de outra soneca. E então, finalmente, uma de Wade. Desculpe, não pude tirar folga hoje, querida. Você está zangada? Nós nem mesmo chegamos ao hospital ainda. Vai ser um longo dia.